Tá gravando. Isso aí. Agora sim. Aqui não falha, viu? Ai, ótimo, muito bem. Como dizia uma conhecida minha, no fim dá tudo sempre certo. Então, gente, boa noite. Muito obrigada para todo mundo que topou essa parada, principalmente os nossos convidados, né, Carol? O Luiz Carlos Petri e o Sérgio Galina, que eu sei que são pessoas extremamente ocupadas, né, com suas tarefas, mas aceitaram esse convite, né? A Caroline e eu, nós somos do Arte, Literatura e Feminino, que é um programa que se propõe a fazer rodas de conversa e grupos de estudo com mulheres acerca do feminino. Atualmente, nós estamos com 2 grupos que estamos estudando Mulheres que Correm com os Lobos. Tá? O primeiro grupo começou em outubro do ano passado, o segundo começou sábado passado, né? E nós temos essa ideia de, como esses grupos vão ser muito longos, porque afinal de contas esse livro é bastante denso e bastante extenso, a gente tem ideia de pelo menos uma vez por mês fazer algum evento mais rápido, assim, que nem esse, né? De 1 hora e meia, onde a gente converse a respeito de algum tema do cinema, de um livro, de alguma coisa assim. E aí o Sérgio, né? Que para quem não sabe ainda é meu primo, né? Meu primo querido do Quórum, a gente troca muito, né? Tu viu esse filme, tu viu aquela série, a gente está sempre trocando. Ana, fidelidade. Daí, quando eu assisti, eu disse, cara, nós temos que falar sobre isso. Aí propus para a Carol topou, aí buscamos também o Serginho, o Petri, e aqui estamos. Eu estava comentando com eles ali no início, acho que foi um pouco antes da Carol entrar, que foram 116 visualizações e 27 inscritos, né? E aí eu levantei a questão se não seria talvez uma paura de falar sobre esse tema, né? E eu selecionei aqui 2 trechos de livro, tá? Que eu tenho lido ultimamente. Ai, por que me fugiu aqui agora? Eu tenho lido ultimamente para fazer uma introdução deste tema. Enquanto esse aqui está pensando, o Kindle está pensando aqui se ele... Ah, voltou. Enquanto ele está aqui, Kindle é Kindle, né? Eu quero ler uma frase de coisas que me instigaram a respeito de tudo aquilo que eu anotei sobre a série Fidelidade, né? Antes, deixa eu só fazer um pequeno resumo para quem não assistiu a série, já está aqui sabendo que vai ter spoiler, né? É uma série italiana que se passa em Milão, né? Aonde um casal se vê diante, um casal que já no início do filme mostra uma excelente relação conjugal, né, em todos os aspectos, se depara com essa questão da fidelidade, tá? E eu fiquei pensando várias coisas aqui, né? Se isso é ruim, se isso é mal, se isso é errado, se é certo, como é que funcionam essas coisas, né? E então, eu encontrei aqui um texto do Ivan Correia, num dos livros dele, sobre a perversão e na psicanálise, né? A perversão e o desejo na psicanálise. E ele tem, na introdução, ele fala assim, não é fantástico o desejo? Não escapa quase completamente àquele em quem habita, que quando não se esforça, em vão, por expulsar esse hóspede exigente, passa a tentar, laboriosamente, subordiná-lo à sua vontade? Uma desordem profunda e uma atividade imprevisível deveriam resultar disso. E, no entanto, nada é menos fantasioso do que a sexualidade. E o outro trecho que eu selecionei não é por acaso, não vou dizer que é por acaso, é o livro Rebeca, escrito pelo Sérgio Luiz Galina, que está aqui conosco, e que em no capítulo 6, Clara de Assis, ele diz assim, já o filósofo, há quem tenta o bem, há quem tenta o mal, e a grande parte das pessoas oscila entre ambos, de modo a ser raro quem se aproxime demais dos extremos. Aos crentes, somos bons ou maus. Aos filósofos, somos bons e maus.
Então, gente, eu achei muito interessante essa parte do livro Rebeca, aqui, porque essa semana mesmo uma pessoa me chamou no WhatsApp e disse: Ana, eu gostaria de ter os livros em que vocês têm para falar sobre fidelidade. E aí eu disse assim, eu não acho que dê para falar sobre a fidelidade, não é sobre, é sobre, dá para falar quem, porque é um a um, né? Essa questão da fidelidade é um a um. E então, não, por isso que eu gostei muito dessa parte ali, que é os filósofos, né? Nós somos bons e maus, né? É o certo e o errado, é todas as possibilidades, não é uma ou outra. Bom, então, assim, agora me estendi um pouquinho mais aqui na introdução, mas eu quero dizer para vocês as coisas que me chamaram a atenção. Primeira coisa, uma que eu botei no grupo ali da organização, né, desse evento, é que o que eu acho que ele tem de mais sofisticado é a linguagem, né? Eu achei aqueles diálogos, gente, aqueles diálogos, eles estão tão entrelaçados, eles dizem tanta coisa, cada um deles, né? E também os diálogos corporais, por exemplo, a Marguerita, ela começou a série, ela caminhava rígida, ela tinha os passos rígidos. Lá no final, no último episódio, quando ela está saindo para ir à inauguração da sua loja, ela está com um passo mais fluido, né? Ela tem sempre, as roupas dela sempre são em tons neutros. Ela está com um vestido verde no final. Ela coloca um vestido vermelho. Ai, só um pouquinho, tem uma escandalosa aqui agora. Ela coloca um vestido vermelho para encontrar com o Andrés, né? E naquela hora ela bota um batom vermelho, que até então ela não usava batom vermelho, ela batom nude o tempo inteiro, né? Então, essa linguagem, sabe, eu achei fantástica. E aí eu reparei ali que quando tem o Carlos chega em casa e ela preparou um jantar, se não me engano era cuscuz que ela tinha feito, e ele prova, e ela diz, você não gostou. E ele quer dizer que gostou, e ela diz, você não sabe mentir. E para mim, esse você não sabe mentir foi um gancho. Travou. Travou no gancho. No gancho. E, voltou? Voltou. Voltou? Parou no gancho. Tá. E que ela diz, então... Gancho? Tá. Sim, que quando ela diz para ele senta para jantar, toda a comida, e ela diz, você não sabe mentir, aquilo para ele, como um bom neurótico, foi assim, ela sabe de algo sobre. Eu preciso fazer algo para não ser descoberto no que eu fiz. E aí ele lança o tal do mal entendido, que lá na frente ela vai uma hora dizer para ele assim, parece que o mal entendido é o que havia entre nós, né? E também para mim ficou muito evidente assim, ó, que aquela busca frenética dela para saber se ele estava traindo ou não era tanto isso, mas era uma autorização que ela queria ter para também trair, né? Porque ela já estava com aquele desejo pelo fisioterapeuta antes de saber do tal do mal entendido, né? E para terminar, assim, uma outra coisa que eu quero destacar é no momento em que ela invade o apartamento da Sofia e encontra o livro dele. Cara, aquilo eu acho que foi pior do que descobrir que eles transaram, né? Até porque ela tinha dito que quando eles se conheceram, ele estava travado no livro, né? E em 14 dias ele conseguiu escrever, e ela foi a primeira que pôde ler o livro. E ali ele estava dando essa prerrogativa para Sofia e não para ela. Ele privou ela das suas palavras, do seu interior, né? E isso para ela foi terrível, sabe? E Ana, Foi demais. eu anotei algo nesse... Só para encerrar, Carol, só para encerrar. E aproveitando isso, eu achei linda a cena no final, que quando ele se liberta de todas as coisas, ele deleta o livro. Né? Achei aquilo fantástico. Era isso. Carol, contigo. Eu anotei algo sobre isso também,
E nessa parte que tu fala, né, que ele entrega, né, o livro, então, né, para Sofia, e aí ele fala algo que eu anotei. Ele diz: eu nunca fiz isso antes. E aí eu me questiono do que ele estava falando. Ele estava falando só de entregar, né, o livro para outra pessoa, para outra mulher? Ou ele já estava ali dando algum sinal, dando algum indício do querer dele, do desejo dele, enfim, né? Bom, eu só queria, só para não perder essa parte, né, que eu também anotei alguma coisa. Boa noite a todos, primeiramente. Então, meu nome é Caroline, juntamente com a Ana, né, faço parte do projeto Arte, Literatura e Feminino. A Ana já falou um pouco, né, sobre esse nosso projeto. E... Travou também? Como? Ué, Petri, travou também para ti? Não. Não. Vocês travam em função da transmissão de vocês. Ah, tá. E quem está falando, eu acho. Bom, enfim, quero agradecer a Ana também, né, pelo convite, para que pudesse vir falar, então, né, conversar um pouquinho sobre essa rica série aí, né, da Netflix. Eu fiz algumas anotações, então, principalmente sobre os 2 primeiros capítulos. Eu vi toda a série e depois eu revi, em função do tempo, só os 2 primeiros capítulos, mas eu já, quando eu estava revendo, eu já pude escutar coisas que da primeira vez eu não estava escutando. Enfim, acho que, né, a gente, dependendo do momento que a gente está, a gente olha para uma coisa e não olha para outra, escuta uma coisa, né, não escuta outra, enfim. Lá no primeiro capítulo, então, o Carlo, ele tem uma fala dele, e que em algumas trocas que eu e a Ana fizemos, né, antes, sobre a série, ele diz: a quem nós devemos fidelidade? Aos outros ou a nós mesmos? Então, essa foi uma frase, assim, né, que me pegou. Eu vou falando, né, o que eu fui anotando, assim, né, não vou... Acho que depois a gente usa para trocar ideias sobre isso, né? Não vou me aprofundar, né, não dizer o que eu acho sobre. Na mesa também, quando eles estavam almoçando lá com os pais do Carlo, no primeiro capítulo, e aí a Marguerita estava falando sobre a dor dela no joelho, enfim, né? E aí ela fala: você tem que aguentar um pouco de dor para ter uma vida feliz. Né? Então, esse um pouco de dor, o que é, né? Enfim, acho que já dá para fazer um link ali, na minha opinião, sobre fidelidade, sobre talvez as privações, enfim, né? Que uma relação pode vir a impor. Outra coisa que me chamou muito a atenção também foi que eu me dei conta, assim, né, e não só do primeiro capítulo, mas de toda a série, que quando a Marguerita... Entrou na sala de espera, Carlos Sebastião. Vocês conhecem ele? Não. Tu conhece? A Ana tá no mudo teu. Não, eu não eu joguei ele na sala de espera porque ele tá pelado. Eu mandei uma mensagem para ele pedindo para ele se vestir, então deixa ele fazer isso depois. Segue, fica tranquilo aí. Estamos pilotando. É que isso é uma regra na internet. Segue aí enquanto eu falo. Na web. Sim. É que está pedindo para admitir aquele. Não, é que isso é automático, né? Eu vou mandar uma mensagem para ele no privado. Pode continuar. Certo. Eu fiquei me perguntando, porque aí o pai do Carlo, né, fala sobre a casa, então, que seria um desejo ali da Marguerita, né, a casa em Concórdia.
E aí o Carlo, ele traz para a Margherita, quando eles saem, então, desse encontro, que conquistar essa casa seria como se fosse um empurrão para ele poder terminar de escrever o livro. E eu fiquei me questionando, né, depois de ver toda a série, o que teria sido esse empurrão para ele terminar de escrever o livro, né? Que para mim fica muito mais como a relação ali, enfim, né? Não sabemos o que aconteceu entre ele e a Sofia, né? Acho que foi isso que deu o empurrão, pelo menos, né, na minha escuta, assim, né? Que deu o empurrão para que ele pudesse terminar de escrever. Deixa eu ir passando aqui. Isso que eu pontuei ali já, então, né, da Ana, que o Carlo faz essa fala, né, quando ele entrega o livro para a Sofia. Eu nunca fiz isso, e aí me questiono sobre o que ele estava falando ali, né, se ele estava falando do desejo dele, se ele estava falando, né, por ela, ou se ele estava falando mesmo do livro. E também me questionei, Ana, se aquilo foi traição, né? Se aquilo foi a traição, né? A Margherita, então. E pegando o gancho da Ana também, né, que ela faz essa leitura de que a Margherita acabou criando algo ali para que ela pudesse realizar algo que ela queria, né? Eu percebi algo no primeiro capítulo também, né, que ela demorou muito para relaxar, né, enquanto agora me esqueci o nome do profissional, enquanto ele estava... André. O Andréa, né? Fisioterapeuta. O fisioterapeuta. Que ela demorou muito para relaxar, né? E para mim aquilo bateu como um sinal, assim, né? De que daqui a pouco, se ela relaxasse, pudesse vir à tona aí algo que ela pudesse se entregar, né? Que se ela relaxasse, talvez ela pudesse se entregar, né? Se entregar no sentido do que ela estava querendo, enfim, né? Com ele. Porque fica muito claro desde a primeira vez que ela vê ele, né? A admiração, assim, né? O encantamento dela por ele, pelo André. Acho que é isso, assim. Eu fiz outras anotações também, mas acho que daí, no decorrer aí da nossa conversa, eu posso estar colocando. Serginho? Então, boa noite, pessoal. Boa noite os que estão participando, vocês que estão assistindo. A série, ela me interessou muito. Eu não sou da área de psicologia, nem psiquiatria, nem psicanálise. Eu sou escritor, sou um romancista, pesquisador medieval, e sou primo da Ana, e no nosso diálogo acabou ela me convidando para participar desse encontro, e aqui estou eu. E eu quero ir diretamente ao ponto, né, que antes a gente fez um grupo no WhatsApp, nós 4, onde trocamos, claro, né, todo o planejamento da coisa, e foi trocado algumas informações, e eu posso resumir, eu anotei no quadro, por isso que eu estou olhando ali para cima, que a série se passa dentro de uma bolha, e essa bolha se caracteriza por ser uma bolha europeia, como foi dito, né? Se passa em Milão, uma bolha de gente branca, hétero, burguesa, neoliberal e dentro do contexto apolítico. Então, ou seja, é um mundinho fechado nas relações da Margherita, né? Marghi e do Carlo. Não dá para esquecer o nome de pizza, Margherita. Margherita, Carlo. É que eles chamam na série, se chama Marghi, né? Agora que eu me lembrei que é Margherita, mas para mim é Marghi. A Marghi e o Carlo, e a Sofia é o elemento de triangulação ali e ela ganha destaque, ela não é só uma personagem paralela à vida do Carlo, não, ela também ganha seu espaço, ela vira protagonista. Então a série
o protagonismo do casal, as relações do casal, e a Sofia, que surge como uma aluna e que ela acaba sendo o ponto de ruptura da relação dos dois. Ou seja, no momento em que o Carlo se interessa pela Sofia, e isso aí deixa claro já na primeira aula, ela já se destaca e já deixa clara, né, vamos dizer, a relação latente que vai acontecer entre os dois já começa. E em paralelo, a própria Marg também já preparando o caminho, né, ela interessada, mas ela não está propensa à infidelidade. E a série se chama Fidelidade. Sei lá por que razão ele chamou de fidelidade, mas ela trata justamente sobre a infidelidade. Então, nessa triangulação, eu achei muito interessante que o personagem do Carlo, porque ele é o epicentro da coisa, ou seja, se não houvesse a Sofia, a relação ia ser, vamos dizer, a série ia ser sobre a vida de um casal, como um filme do Woody Allen, né? As trocas do casal, os diálogos e tudo, os dramas, mas a Sofia é o elemento que realmente rompe, né? Faz com que tudo aconteça. A série acontece por causa da presença da Sofia. Ela balança as estruturas do casamento deles e se não me engano, vai ter temporada 2, né? Porque ali diz temporada 1. Então, o que nós vimos foi somente uma temporada. Eu vi Ela a 2. já Vi a tem a 2, 2? eu vi hoje que está anunciada a 2. Porque eu Já acho que está. não precisava, tinha que acabar como acabou. Se acabar ali, tá bom, né? Ela tem início, meio e fim, mas se vai ter continuação, não tem problema. Mas então eu largo essa questão, que é a Sofia, o elemento desestruturante da série. E que, claro, vai se refletir dentro de cada um, na vida do Carlo, na vida da Marg e na vida de ambos. Né? Porque, como diz o Beto Guedes, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Ou seja, o Carlo, a Marg e ambos. Enfim, Petri, te passo a palavra aí, já fiz uma abertura introdutória. Boa noite a todos. Muito obrigado a Ana Boni pelo convite, a Carolina, a Seco, e é um prazer estar aqui com o Sérgio Galina, famoso escritor, né, estudioso do medieval, e vamos ver o que eu consigo contribuir dentro dessa discussão. A minha área de trabalho e pesquisa não é a literatura, em todo caso. Apesar de eu ter trabalhado durante 10 anos na escola de cinema da FAAP em São Paulo, eu trabalhei com os elementos que diziam respeito à comunicação e às novas tecnologias. E alguma coisa sobre a questão da teoria da comunicação no século XX, Escola de Frankfurt, etc, etc. Eu gosto de literatura, acho muito importante, mas eu tento andar por essa área ou como quem caminha sobre ovos, ou então quem caminha sobre brasas. Eu não decidi ainda qual é o leito no qual eu vou me dirigir, mas assim, como psicanalista, filósofo e topólogo, eu tenho algumas questões que me chamam a atenção dentro dessa série e também vou querer partilhar com vocês e que eu acho bastante interessante, muito sugestivo, principalmente o embotamento criativo que está assolando ao Carlo, né? Mesmo que logo depois do começo do relacionamento deles com a Margherita, ele consegue deslanchar no trabalho dele, né? A gente sabe frequentemente que eu estou agora, então, vamos pegar assim, tanto do ponto de vista masculino como do ponto de vista feminino. Quando a gente se apaixona, há uma tendência, principalmente na adolescência, a aflorar uma tentativa de veia poética. E como diz o Harold Bloom, toda poesia honesta, né, ordinária, do homem ordinário, apesar de ser ruim, ela é verdadeira. Ela fala sempre a verdade, porque ela vem para fora
com força, né? Eu concordo muito com o que foi colocado pelo Galina, que se dá dentro de uma bolha bem específica, de pequenos burgueses, etc., etc., e vai tentar mostrar, digamos, que eles também são seres humanos, têm sentimentos, isso é muito bonito, né? Mas não permite nenhum diálogo com a realidade que pode existir dentro da vida dos sujeitos, dentro de uma sociedade, principalmente na Itália, que a gente sabe que é um lugar assim cheio de coisas, né? Assim, tipo, mais que o Brasil, né? A efervescência está aparecendo sempre a toda hora, né? O que me chamou muita atenção é essa a questão da dificuldade do escritor com o texto, que começa a acontecer, e ao mesmo tempo, progressivamente, com a companheira dele, a Margherita, que vai renunciar aos seus sonhos de formação, após ter conhecido ele, pelos sonhos do companheiro, né? E com isso, com essa renúncia, ela vai desenvolver uma fibromialgia, que é o que está sendo tratada. Daí a gente pega, né, nosso conhecimento técnico na área da psicanálise, psicologia, etc., que está sendo tratada com a fisioterapia do tipo que envolve um elemento de quiropraxia e doim, ou seja, no corpo. Então ela tem uma fibromialgia, primeiro localizada nas costas e depois na coxa, perto da região sexual dela, né? E a gente sabe, por pesquisas que existem na psicanálise, que as fibromialgias, tanto no homem como na mulher, elas são dores violentas que a pessoa sente, um incômodo, e que elas não têm uma causa orgânica, mas elas têm uma causa emocional, como se diz na psicologia. A psicanálise vai dizer outra coisa, que o sintoma da fibromialgia é a relação sexual do sujeito, o modo como ele vai se relacionar com a própria erótica dele, no caso. O segundo aspecto que eu gostaria de comentar, para a gente talvez discutir um pouco mais depois, que é o seguinte. O cara é um escritor e ele vai fazer uma journée na universidade como professor de literatura de laboratório e de escrita, certo? Muito importante. Laboratório ou ateliê. Laboratório é a palavra ruim. Ateliê de escritura com os alunos, né? Um professor de literatura, um professor de ateliê de literatura, ele está sempre olhando para o texto que está sendo escrito e o texto dos pais da língua, como a gente diz, num processo de sublimação. Mas ali acontece algo diferente. Como ele está embotado e ele está fazendo um bico na universidade, a gente pode dizer, eu acho que essa expressão é muito importante de dizer, não é o lugar que ele quer estar, apesar de que ele se desenvolve, pavoneia, etc., ele não tem o direcionamento estético do desejo dele voltado para a atividade que ele está fazendo. E aí entra uma questão ética muito importante. Por quê? Porque a atividade do professor universitário, secundário, qualquer professor, é uma atividade erótica sublimada. Quando ela não é sublimada, ela se transforma numa neurose, no mínimo, para o sujeito, né? Entra num ciclo neurótico, né? Por quê? Porque o professor, principalmente na universidade, e na Itália aparece isso claramente lá, ele tem uma posição vertical em relação aos alunos. Ele é olhado como um ídolo, alguém a ser seguido, como um modelo, etc. E isso tem componentes daquilo que Freud vai chamar da identificação, da escolha do objeto erótico como modelo de identificação. E aí entrando no segundo modelo da identificação freudiana, né? Não identificação com o pai,
mas a identificação com o professor através de seus traços. E a Sofia vem de uma casa na qual ela está em desarmonia e rebelde. O pai dela é católico, fervoroso, e ela quer se separar do pai para poder se encontrar. Isso eu acho assim fantástico. Porém, a série vai tratar também de algumas temáticas muito importantes que estão colocadas na obra de Freud, naqueles textos que ele escreve sobre a psicologia do amor. E se vocês quiserem, a gente pode debater um pouquinho sobre isso, mas como é a questão... Mas eu gostei, eu gostaria de dizer assim, como eu comentei com a Ana, quando assisti o primeiro episódio, eu pensei, entrei numa roubada, sabe? Mas tem alguma coisa. Vou assistir o segundo. Quando entrou o segundo episódio, eu comecei a gostar. E o terceiro, o quarto e o quinto e o sexto episódio, eu gostei muito, porque houve um desenvolvimento. Né? Do ponto de vista da poética de Aristóteles, esse cara ele está vivendo uma dificuldade no enlace para ir para o desenlace, ou da sua comédia ou da sua tragédia, no caso. Né? Mas vou parar por aí. Né? Obrigado. Pessoal, está aberto aí para debate. Quem quiser falar, levanta a mãozinha ali que a gente dá o espaço para comentar, né? Não sei se vocês notaram, Ana, eu quero Diga. fazer um adendo que eu acabei colocando em relação à bolha, né? Ou seja, a gente, nós conversamos e eu aqui acabei caracterizando uma bolha italiana, né, naquelas características. Mas eu acredito, e aí pergunto para vocês três, se fosse numa favela do Rio, onde um casal, ele é professor de uma escola pública, ela é, sei lá, se é corretora, o que possa ser, e ele se encanta por uma aluna, se o drama não seria rigorosamente o mesmo. Ou uma classe média em São Paulo, ou em qualquer outro lugar. O que vocês acham? Vocês acham que isso é algo específico, né, de uma cultura? Eu estou falando, claro, em relações monoteístas, óbvio, né? Não vamos falar em outro tipo de cultura. Se isso, vamos dizer, é um padrão que se repetiria, os mesmos dramas, só trocariam os personagens, as pessoas, mas não os personagens. O que vocês acham disso? Petri? Olha, eu acho boa questão, Galina. Eu acho assim, vai depender quem fizer o roteiro. Se for um escritor da Globo que está usando o manual do Doc Comparato para escritura de roteiro, vai aparecer um melodrama e não vai aparecer nenhuma outra questão. Agora, se for a Márcia Tiburi, por exemplo, que for escrever o roteiro, ele vai ser atravessado por balas, por questões existenciais, por furtos, por situações, etc. Né? Isso eu acho que é muito importante. Apesar de que tem um elemento na série que é interessante. O fisioterapeuta, ele participa de uma atividade de underground, que é o Clube da Luta, o qual, ao mesmo tempo, ela se assusta e quer sair fora, mas excita ela num determinado momento. Para quem conhece esse tipo de atividade, ele não é desenvolvido dentro de uma sociedade clássica, ela é desenvolvida no que nós chamamos o submundo, underground, e ali vão os sujeitos de várias camadas sociais que se ajustam e se identificam com aquele modus operandi de ser, no caso. Mas é o único elemento assim que é trazido e que é para apresentar, eu acho que no roteiro foi inserido para apresentar uma certa virilidade que dialoga com a homossexualidade que está presente nele também, uma característica homossexual, né? E eu acho que isso foi muito bem feito, né? Porque ele é um doce, o cara, né? Ele é uma pessoa muito... É legal que ela coloca, né? Você conserta as pessoas de dia e destrói de noite. Foi maravilhoso isso. É. Ou seja, ele é um Janus. Mas ele é interessante, né? Isso, né? Aliás, como vários diálogos que tem, né? Eu anotei uns aqui, por exemplo, que o livro dele, né?
Ele está escrito lá, eles mostram que está escrito uma história de amor que empacou na metade. Eles já vão mostrando, né, o que está implicado ali. Outra coisa que eu anotei aqui que eu achei interessante, a frase que está pintada na parede do banheiro, do Kafka: toda literatura é um ataque à fronteira. Né? Por isso que eu disse assim, a linguagem é o que tem mais de sofisticado nessa série, né? Sim. E uma questão que eu queria saber com vocês é o seguinte também, ó, quando a outra aluna entra no banheiro, não mostra o que ela viu, né? Aí eu fiquei me perguntando, o que ela viu? Quem viu? Por que isso a perturbou? Para que ela levasse ao reitor? Um desejo de estar no lugar da Sofia? Um desejo de estar no lugar do Carlo? Ou um desejo de estar com ambos? Né? E aí fiquei me perguntando, por que ela levou aquilo para o reitor? Né? E eu achei fantástico não ter nos mostrado o que foi que aconteceu, né? O que ela viu. Porque quem viu, vê a partir da sua ótica, né? Dos seus sintomas, inclusive, né? O porquê que viu, o quem viu na hora que ela abriu ali, quem viu através dela. Eu achei aquilo muito bem feito. Oi? O telespectador que vê. E cada um vê do seu jeito, né? Daí me veio aquela resposta que eu dei para a colega, né? Que não dá para falar sobre a fidelidade em quem, né? Por exemplo, se a gente estivesse aqui discutindo Vicky Cristina Barcelona, seria por um viés, né? Por um rumo. Se a gente estivesse aqui discutindo Match Point, seria por outro, né? Mas essa fidelidade é outra, essa série já é outra coisa. E aí eu notei que quando ele estava, na segunda vez que eu assisti, né? Eu notei que quer dizer, eu tinha notado na primeira, mas na segunda ficou mais evidente. Enquanto ele e a Sofia estavam prestando declaração lá para o reitor, né? O corpo inteiro deles falava o que havia acontecido, né? Era o movimento do pé, era o movimento da mão, era o morder da boca, todo o momento isso acontecia. Né? E depois, lá no final, também, aquele namoradinho que a Sofia tem, quando vê ela se afastando com o Carlo, depois da festa, né? Ele vai lá contar para o reitor também, né? Tem aquelas atitudes de pai, olha o que ele está fazendo. E eu não, eu estou bem comportadinho aqui, ó, eu não estou fazendo isso. Né? Então, eu me peguei numa questão assim, de olhar para esses dois. O que vocês acham disso aí? E a crise de ansiedade, não sei se foi uma crise de ansiedade, né? Me pareceu que sim, que faz com que a Sofia vá até o banheiro, né? Aí, num primeiro momento, antes de eu ver 2 vezes o primeiro capítulo, me pareceu que era talvez algo relacionado àquilo que ela estava sentindo pelo Carlo. Mas aí depois, vendo a série toda, tinha uma questão importante ali com a mãe, né? Com a mãe que se suicidou, né? E depois na história que ela escreve, enfim, né? Ela fala, no livro dela ela fala, né? Ela consegue escrever sobre isso, né? Da mãe. Então, do que foi também, né? O que levou também a essa crise, digamos, né? Que daí ela foi pro... E eu queria também, para eu não perder, assim, né? Que a Ana fala de empacou, né? Que está ali na... Que tá ali na... tá no título, Ana, Oi? Tá no título do livro Sim, dele, é isso? É. E aí a palavra... o título era Um Homem, Uma Mulher, e abaixo escrito Uma História de Amor que Empacou na Metade. Para mim, assim, o que ficou muito também, assim, e quando eu revi, principalmente, o que está empacado? Que me parece que o que está empacado é a vida, é os sonhos de cada um, da Marguerita e do Carlo, no sentido de que fica muito claro, né? O Carlo começa enfim, né? Vem o desenrolar ali da história com a Sofia, não sabemos o que ele estava sentindo por ela.
E a Marguerita também, ali com o envolvimento que ela teve com o fisioterapeuta. Mas no último capítulo, né, ou nos últimos ali, parece que a coisa desempacou, porque tanto um quanto o outro conseguem realizar as suas coisas. Então, será que esse casamento, né, ou essa fidelidade, enfim, né, no sentido amplo da palavra fidelidade, estava empacando alguma coisa que era particular aos dois, né, porque ela consegue, inclusive, construir, dar andamento, enfim, né, para o seu sonho, né, que ela era corretora, mas eu entendi que ela era uma espécie de Ela era arquiteta ou Ela era arquiteta. Ela designer é de formada em interiores. laurada em arquitetura. A E aí Laura ela é dela. consegue, digamos, não sei se desempacar, não sei se é essa palavra, né? Mas foi isso que me pareceu. Ele consegue terminar o livro enfim, aparece até ele depois, né? As vendas e é isso Na que verdade, fica. esse desempacar está muito, para mim, muito simbolizado quando ele deleta o livro, sabe? Eu achei aquela cena muito boa. Ele deleta o livro todo. Ali parece que foi a simbologia de que algo desempacou. É que Se é em relação a Marguerite ou não, não sei. Por isso que eu disse que eu não acho que não tinha que ter segunda temporada. Tá? A coisa tem que ficar em aberto como ficou Pois é. ali. Mas mesmo, posso fazer uma observação? Claro. Mas mesmo que tenha uma segunda temporada, isso não elimina a situação existencial da primeira. E tem um discurso abaixo do plot na série que vai tratar da questão do feminino, que é muito importante. E que vai tratar de uma forma subretícia com a questão do um certo tipo de machismo que está na linha ascendente. Vai se dar por vários eixos, mas tem uma questão central. A questão secundária mostra algo importante aí, que é a infidelidade produzida, a traição que foi produzida da Júlia em relação ao Marco. Né? E é o caso que uma mulher tem um relacionamento extraconjugal. Mas o que acontece aí, dentro da questão do feminino, é o seguinte: o modelo tradicional, e isso é discutido em certas conversas, quando, por exemplo, a Marguerita está na caixa de papel, pegando os materiais dela de casa e encontra as cartas do pai dela com outra pessoa, né? Ela faz aqueles comentários e o Carlo diz: ah, deixa passar. Mas será que ela não tem que ficar sabendo? Ela sabe, a mãe sabe, deu indícios antes, quando ela falou com o Marco, né? Que ela sabia. Mas o que acontece é que o modo da Marguerita, até um determinado momento, se diz que ela se comportava na série, até quando ela vai lá e começa a escolher o apartamento e renuncia vender para aquele casal, é um modo de ser do feminino que se submete ao masculino para que ele realize os seus sonhos e faz de todo o possível. E ela devolve isso para ele. Eu renunciei a tudo para poder te ajudar e tu realizar o sonho do livro e tu deu para ela ler, né? Então, nesse momento, tem o desenlace da opressão silenciosa que se dá na nossa sociedade ocidental, patriarcal, sobre as mulheres, mesmo de modo troppo gentile, como se diz, né? E aí então nós temos a ruptura. Ela consegue fazer a ruptura. A ruptura dela não vai se dar por ter tido, na minha concepção, um relacionamento extraconjugal, mas ela poder se virar para ele e dizer coisas e dizer daqui para frente cada um segue o seu rumo. Isso é muito importante. Eu acho isso foi um grande momento da história. Ele disse assim, muito bom. Agora ele vai poder
ter a chance de ele perceber o que ele fez consigo mesmo durante todo o tempo, né? Aulas horríveis, palavras chavões, etc., não conseguindo escrever. E aí, né? Não sei, isso é que eu queria colocar, que eu acho que tem a ver com o que você falou, Caroline. Uhum. A Marluce fez uma pergunta ali, Ana. Não sei se tu consegue acessar mais fácil que eu ali. Ah, sim. Tá sem o... Enquanto os dois eram fiéis na relação, não eram fiéis ao seu sonho. A questão da fidelidade é complicada. A gente não sabe o que é realmente fidelidade no processo existencial da vida, né? Eu gostaria de colocar assim, mas seguir um sonho é desenvolver e ir adiante. A gente só sabe onde quer chegar mesmo quando a gente chega lá, né? No caminho, a gente só sabe que a gente está caminhando. E o Carlo para de caminhar. Ele não faz o caminho de Santiago Compostela. Ele para no meio do caminho e começa a se lamuriar. Sim, não se sabe, né, se... Eu acho que eu entendi o que tu falou, Petri. Não se sabe se eles não estavam sendo fiéis aos seus sonhos por conta da fidelidade na relação, que seria a relação que estaria empacando. Não se sabe, né, isso, assim, do que é, o que estava... O que fazia com que os dois, né, não necessariamente seria a relação, né, que fazia com que eles ficassem empacados. Olha só, né, aquela questão da Giulia e do Marco... desculpa, não tinha terminado. Terminei. Aquela questão ali da Giulia e do Marco, né? Quando a Giulia vai contar para ela, né, vai conversar com ela sobre isso, ela diz assim, que ela e o Marco não estavam bem. Não é que nem o Carlo e a Margherita. E aí eu fiquei me perguntando por que as pessoas sempre justificam uma traição porque a minha relação não estava bem. Achei uma coisa interessante. O que vocês acham sobre isso? A maioria das pessoas justifica assim, né? É muito poucas pessoas que dizem, não, porque eu quis. Né? Porque eu quis estar com outra pessoa. Não, porque a minha relação não está boa. É por isso que eu vou trair. Uhum. E nem sempre, né? Porque olha ali, olha o que era o casamento da Marg e do Carlo. Tá? Hollywoodiano o casamento, é perfeito demais até, né? Se davam bem tudo, né? Aparentemente, pelo menos. Mas então, por que houve a traição ali, né? Será que essa traição não foi aquela questão do escape daquilo que não estava sendo bem, né? Como, não sei se eu estou dizendo bobagem. O que vocês acham? Eu não pensei muito, eu vou largar coisas que se passaram na minha mente enquanto eu via e agora mesmo, enquanto a gente conversa. Porque a questão está ligada também à monogamia, ou seja, a nossa cultura é monogâmica e não é única. Se nós formos para o Islã, um homem pode ter até 4 mulheres. Então, vai ser difícil o homem saltar, pular a cerca, né, tendo que dar conta de 4 já, ou de 3, ou de 2, depende de quantos que possa suportar. Mas na cultura monogâmica, pular a cerca é uma atitude grave, é uma atitude que desestrutura. Não há como não desestruturar um casamento quando a coisa vem à tona. Porque o que podia estar querendo o Marco era uma aventura. Ou seja, surge uma aluninha que só falta pôr as asas para voar, uma anjinha de uma beleza fantástica, e ele se encanta por ela e, obviamente, foca nela, escreve, entrega para ela o protótipo do livro dele, ou seja, ele cria todas as condições para quebrar uma coisa que não está funcionando dentro dele, mas eu não penso que ele quisesse... Não me parece que ele quisesse abrir mão do casamento dele para, né, estar livre com a Sofia. Pelo contrário, ele queria uma aventura com a Sofia e sem romper com a Margherita, sem romper com a vida dele, que ele gostava, que ele curtia. Afinal, a Margherita era uma baita de uma parceira dentro
né, da conjuntura da série, desde a apresentação, ou seja, a coisa está indo toda muito bem, e ele quer só... o que ele queria era dar um pulo na cerca e voltar para casa, e pronto, acabou. É só isso. Qual foi o problema? O problema é que a Marguerita entrou numas, e a primeira coisa que ela foi fazer é ir lá na universidade, na faculdade dele, e ver com quem é a moça. E quando ela viu a moça, ela já entendeu ali. Aí não tem como não ter. Aí eu faço gancho com a pergunta da Ana, quando ela diz o que a outra viu. A outra viu uma colega que era mais bonita que ela levar o professor para o banheiro, seja lá o que ela viu, ela entregou o professor para o reitor, assim como o outro também vai, quando ele literalmente pula a cerca do parque, né, os dois entram e a polícia acaba pegando ele, ou seja, ali realmente a coisa vem à tona. E ele desculpe. Não, sim. E ele é demitido. E ele é demitido sumariamente. Se fosse numa universidade pública, ele teria um processo, alguma coisa. Mas é simplesmente não, o senhor está fora, acabou, né? E aí vem o que eu coloquei com relação ao neoliberalismo, exatamente isso, não tem discussão, né? Você está demitido, pronto, acabou. Enfim, faça as malas. Passo a palavra. E quando a Marguerita vai atrás para desvendar, ela começa o processo da sua reconstrução enquanto feminino. Mesmo que ela fique com inveja, raiva, tudo, ela faz o caminho do conhecimento necessário para ela poder desvendar e fora aquilo que está angustiando ela dentro, de certo modo. Né? Tá? Eu acho que você tem razão nisso quando você coloca. Eu estou tentando citar como um complemento. Né? É que nós hoje estamos situados numa sociedade mais ou menos diferente de uma sociedade anterior tradicional, aonde a traição do homem era consentida pela ideia de que ele tinha necessidades fisiológicas, etc. E a mulher tinha outras compensações nesse caso, né? Em muitas situações na nossa sociedade atual brasileira, nós vivemos com famílias e grupos de relacionamento no qual isso se dá desse modo, né? Os pais da Marguerita, né, Petri? Os pais da Marguerita são exatamente isso, né? Ele tinha uma relação extraconjugal, ela sabia e consentia, porque era parte da cultura, né? Os homens precisam, né? Sim. Sim, Marguerita se insufla contra isso, no caso, né? Eu estava procurando aqui no nosso grupo, né? Umas questões que a gente colocou aqui, mas enfim. Que nós estávamos das questões antropológicas, né? Dessa questão da fidelidade, né? Eu me lembro que muitos anos atrás eu estava escutando um antropólogo, a Marluz colocou aqui, eu penso que de alguma forma ele queria que a Margarita ficasse sabendo, é aquela questão do... Lê alto, Ana, por favor. Eu penso que de alguma forma ele queria que a Margarita ficasse sabendo, porque se ele não tivesse levantado o assunto da universidade na janta, que o reitor havia chamado ele para conversar, ela não ficaria sabendo do mal entendido, entre aspas. Será que o fundo desejo dele não era que ela soubesse? É aquela questão que eu estava falando lá no início, né? A culpa do neurótico, né? Que, ao mesmo tempo que ele não quer ser descoberto, ele parece que precisa, né?
de que alguém saiba e que venha uma punição, digamos assim, né? Aquele gancho que eu falei, quando você não sabe, como se ela tivesse dito, eu sei o que você fez na noite passada, né? Mas E naquela aí ele janta, fala. ali começa todo Eu o até problema. Naquela falei com o janta, Serginho. Oi? Eu até falei com o Serginho. Não Isso, precisava ele ter contado aquilo para ela. mas ele não pôde não contar. O problema é o seguinte: no momento da janta, quando ele leva o assunto, é porque o assunto já tinha ido para a reitoria. Uhum. Então, ou seja, como a coisa podia, né, ter consequências, então o que ele fez? Ele, para se prevenir, entrou, não, aconteceu isso, ou seja, ele deu uma palha para ela, porque ele já podia correr o risco de ela descobrir sem ele ter comentado. Então, E também no enredo faz um desvio de um assunto que ia aparecer, que era o desejo do apartamento por ela para ajudar ele a escrever. Uhum. Lembra? Ele precisava escrever para ajudá-la a comprar o Não, apartamento. A coisa ficava... ela queria comprar o apartamento. Ia falar com o Uhum. pai dele para ajudar. E a mãe. E aí Uhum. ele poderia resolver o problema Ah, de sim. ter um ambiente para. Nossa, um estúdio para escrever. Maravilhoso, né? E aí o assunto cai fora. E entra esse em tona. O sonho de renúncia E eu achei para interessante também, a investigação. lá no final, quando ele pergunta para ela se eu não tivesse lhe contado sobre o mal-entendido, que, aliás, o mal-entendido é um significante que acompanha a série toda, né? Se eu não tivesse te falado do mal-entendido, será que teria acontecido tudo isso? E ela diz para ele que sim, mas que seria uma outra motivação. É. Que provavelmente sim, mas que seria por um outro caminho, talvez. teria que ser. Oi? Teria sim que ser, né? Por outro caminho. Porque... Isso. Como o fato Outra questão teria acontecido para levar para isso. dele esquecer o telefone na mesa do café. Ele opta em não abordar ela, ela sorri para ele, ele opta em não abordar ela e seguir nas evitações que ele estava tendo, mas esquece o telefone. Achei, pessoal. Achei aqui o que eu compartilhei com vocês, que está naquele livro Sapiens do Ian, como é que é o nome dele? O Ian, esqueci agora. Ele diz assim, ó: os antigos bandos de coletores não eram compostos de famílias nucleares centradas em casais monogâmicos. Ao contrário, viviam em comunas nas quais não havia propriedade privada, relações monogâmicas, nem mesmo a noção de paternidade. Num bando desse tipo, uma mulher podia manter relações sexuais e formar laços íntimos com diversos homens e mulheres, ao mesmo tempo, e todos os adultos do grupo cooperavam para cuidar das crianças. Uma vez que nenhum homem sabia ao certo quais eram os seus filhos, todos eles se preocupavam igualmente com as crianças. Essa estrutura social não é uma utopia típica da era de Aquário. Está bem documentada entre animais, em especial nossos parentes mais próximos, os chimpanzés e os bonobos. Há, inclusive, certo número de culturas humanas contemporâneas em que se pratica a paternidade coletiva, como os índios Bari. De acordo com as crenças dessas sociedades, uma criança não nasce do esperma de um único homem, mas da acumulação de esperma no útero de uma mulher. Uma boa mãe fará questão de ter relações sexuais com diversos homens, em particular quando está grávida, de modo que seu filho possa contar com as virtudes e os cuidados paternos, não apenas do melhor caçador, mas também do melhor contador de histórias, do guerreiro mais forte e do amante mais carinhoso. Se isso parece uma tolice, é preciso ter em mente que antes do desenvolvimento dos estudos modernos de embriologia, ninguém tinha provas seguras de que os bebês são sempre o produto de um único pai e não de muitos. Os postuladores dessa teoria de comuna antiga entendem que as infidelidades frequentes que caracterizam os casamentos modernos
assim como as altas taxas de divórcio, para não falar na cornucópia de complexos psicológicos que acometem crianças e adultos, resultam todas do fato de que os humanos são forçados a viver em famílias nucleares e a manter relações monogâmicas incompatíveis com nossa programação biológica. Tá, é Harari, Yuval Noah Harari. Acho que é isso. Então, quem quer comentar sobre? A natureza também tem outras formas de organização. Pegar os gorilas. Os gorilas têm o macho alfa, as suas fêmeas, seus filhotes. O leão tem as suas leoas, tem várias organizações, né? Várias formas de organização na natureza que... O que me parece, olhando na nossa cultura, e sobretudo dos anos 60 para cá, é que a mulher passou por uma condição de paridade, o que antes não tinha. Então, quando isso acontece, e aí entra a revolucionária década de 60, que foi fantástica em todos os sentidos, ela foi tão revolucionária quanto foi a francesa, né, na Revolução Francesa. E de lá para cá, ou seja, quando o homem salta a cerca, a mulher também pode saltar. E é isso que a série vai aquecendo, já vai insinuando desde o início, desde a primeira sessão dela com o massagista. Está latente aquela traição, a gente sabe que vai acontecer. E a diferença, no caso da Marguerita, ela esperou, ela conseguiu esperar até chegar a certeza dela, e ela foi para os finalmente. E ela foi antes dele. Ou seja, ele só vai... Eu acho que ele trai, já não trai mais, porque já estava tudo quebrado. Quando já não tinha mais casamento, é que ele realmente vai para os finalmente, com, né, as vias de fato com a Sofia. Enquanto que a Marguerita não. A Marguerita, no momento que ela entendeu que, se ele pode, eu também posso, então aí quebrou mesmo. Aí foi a ruptura. E o ponto de ruptura foi realmente, concordo com você, quando ela encontra o texto dele, né, no quarto da Sofia. Ali realmente deu. Ali deu. A Mariana está comentando aqui. Vai falando, que depois eu leio da Mariana. E não sei, ficou talvez mais com uma curiosidade minha, né? Mas dá a entender, né, que ele e a Sofia não ficam juntos, né? Eles não estão juntos ali depois. Que ele assume, não sei, me pareceu, né, um lugar assim mais de protetor, né, de amigo, enfim, Sim. talvez uma posição, né, mais paterna, enfim, cuidador. E já a Marguerita, daí eu fiquei um pouco confusa ali numa cena, porque daí tem uma cena que ela se despede do André, e aí depois, quando ela vai inaugurar o espaço dela, ela tá com aquele outro pintor, né? E depois o Carlo até vê eles juntos, enfim, ele chega no hospital. Então, como é que ficou isso depois, né? Porque o Carlo não ficou com a Sofia, o que dá a entender, né? Assumiu ali um outro lugar. E relação de homem e mulher, né? De casal. E a Marguerita... mas também, né? Me parece que ela também não tá à vontade ou não está apaixonada por esse pintor aí, né? Tá com ele, mas não... O pintor tem a cara do Flanders, o vizinho do Simpson. Uhum. Eu posso comentar esse da Mariana Saldanha? Ali, Pode. É importante considerar o seguinte: se você vai fazer um processo de fisioterapia daquele tipo que está sendo feito ali, onde está só o técnico, médico, fisioterapeuta com o paciente, o nível da eroticidade que começa a se construir entre o paciente e o profissional é muito grande. O Freud tem, nos textos dele sobre a dinâmica da transferência, muitos aspectos que ele fala sobre isso. O que se começa a construir
é um amor de transferência em relação ao paciente, ao terapeuta, mas que tem a sua base nos estímulos físicos que são eróticos, né? Que são eróticos nesse aspecto, né? Então, é muito esperado, por exemplo, que a gente vá fazer esse tipo de associação quando vai ver o filme. Mas, na prática mesmo, a gente que trabalha na área da saúde sabe como a coisa acontece. Quem de vocês já não fez fisioterapia, né? Ou massagem, e sabe que, mesmo sendo uma pessoa do mesmo sexo ou do outro sexo, isso afeta a própria percepção física, corporal da gente, né? Agora, que esse germe da possibilidade dela sentir uma atração erótica por um homem e querer realizar o prazer sexual, isso é bem claro nela. Mas isso não é o desejo. O desejo é uma coisa muito mais profunda. Por exemplo, se você está caminhando na rua e você vê uma mulher, no caso você é um homem, você vê uma mulher que você acha ela linda e você se sente excitado, ou o contrário, se você é uma mulher, está caminhando na rua e vê um homem e se sente excitada, ou se você é um homem e vê um outro homem e se sente excitado, isso não é necessariamente o desejo em si que a psicanálise fala. O desejo ele tem toda uma série histórica, mas é a pulsão sexual, que é uma diferença entre desejo e pulsão sexual para Freud nesse caso, né? E isso é complicado. Isso é bastante se você quer se complicado. mover para esse desejo sexual ou não, daí é uma escolha, né? Mas acontece E que toda escolha tem suas consequências. nós objetivamos popularmente o conceito de desejo na psicanálise com desejo disto ou daquilo. E não é isso que Freud está falando. Isso aqui é uma vontade, uma apetência, né? Aquilo que eu quero ter. Né? O desejo é algo muito mais profundo, Wunsch, como Freud vai falar, e que você só pode ter acesso a ele através das formações do inconsciente. Então, uma série histórica dessas formações do inconsciente vai te mostrar alguma coisa. Por exemplo, teria que se olhar a série de novo para perseguir como se dá essa estrutura do desejo. Por exemplo, na Marguerita há um desejo claro, mesmo que seja uma renúncia o tempo todo. Ela obsta a venda do apartamento, ou seja, ela sempre está procurando alguma coisa. Esse é um item. Aí ela vai lá e recusa ver os materiais. Quando ela resolve olhar os materiais que está na casa da mãe dela, ela começa a transformar o desejo dela. Há uma virada no desejo dela. De ser passiva, ela era passiva, totalmente passiva, né? Lembram? Em relação ao cara. Para se tornar uma pessoa ativa. Mas eu acho que eu deveria contar para minha mãe. Aí o Carlos diz: não, já passou, ele está morto, não conta. Ele não faz a pergunta certa que um companheiro sexual faria. Mas por que tu quer contar para ela? Por quê? É a pergunta. A pergunta de Pitágoras, né? Por quê? Pois é, É a nesse pergunta ponto, de quem ama. nesse ponto, o que me parece, e aí eu estou pegando um gancho agora do Petri, o desejo está desvinculado da relação. Ou seja, o desejo é uma coisa pessoal, é individual, vai desde no caso da traição, um flerte na sinaleira, às vias de fato. Então, é um espectro amplo e todo está dentro da ideia de traição. Ou seja, desde se uma pessoa está parada na sinaleira, olha para o carro do lado, vê outra pessoa atraente, ou seja, troca aquele olhar, depois cada um vai para o seu lugar. Isso é traição? Houve traição? Se o que olhou está
é casado. Isso é erótica. Pois é, e quando vai às vias de fato, aí é a traição. Onde é que está o limite? Onde é que rompe? Desculpa, mas Essa é a pergunta da Mariano. o Freud relata na Psicologia do Amor um caso típico, ele vai se dedicar aos homens, nesse caso, que é um caso modelar, do sujeito que é casado, tem uma esposa bela, etc., interessante, tudo, e ele não tem, depois de um certo tempo de casamento, relações sexuais com ela, mas está bem com ela e tudo, mas ele sai de casa e vai ter sexo com outras mulheres, com prostitutas ou casos amorosos. O Freud vai dizer que nesse momento, quando o homem faz isso, ele faz uma separação do objeto erótico, transferindo ele para fora de casa, retirando desse objeto erótico o amor e deixando com a esposa. E esse amor é a divisão, a clivagem dos sentimentos ambivalentes em relação à mãe, que é o primeiro grande objeto amoroso erótico dele. Então, objeto amoroso erótico, por isso que eu uso sempre essa expressão, ele está cindido. Numa pessoa tem o amoroso, noutra pessoa tem o erótico. E não se trata, nesse caso, de uma sublimação, Freud diz. Se trata de uma neurose, ele vai dizer. Porque o certo seria ou ele se tratar para reintegrar esse objeto com a esposa, ou então ele partir para uma outra situação na qual eles se separassem e ele fosse em busca de uma mulher que ele pudesse amar e desejar. No caso, ter. Então, a junção. Então, isso é muito importante. O amor, muitas vezes, ele não entra na discussão na série, mas ele existe, de certo modo. Aonde ele existe? No Marco, que apesar de ter levado na cabeça, como se diz, continua apaixonado. E ela faz troça dele, quando diz 1-0 para ti. Né? E ele continua apaixonado. Petri, Eu acho a posição dele muito bonitinha, sabe? Porque mostra um homem que tem um lado feminino que se manifestou no momento de crise. E está tentando buscar a junção. A gente não sabe como é que vai ser, né? Oi, desculpa, Caroline. me ocorreu, né, isso que tu fala de Freud, que ele fala dessa separação do objeto, né, amor e erótico. Aquela famosa pergunta, quem ama atrai? Isso Então, não, isso segundo... é Maquiavel. Quem ama é traído. Quem é temido é respeitado. Está no Príncipe de Maquiavel. Isso não é Freud. Ah. Sim, mas não a pergunta não é de Freud, né? Mas é uma pergunta nossa, assim, né? Que a gente faz e defende muito, inclusive, né? Não, se traiu é porque não ama. Se traiu é porque não ama. Se traiu é porque não tem amor. Tá, mas o amor que tu está se referindo é um amor que tem conjugado dentro de si, no objeto, o amor e o desejo, o erótico, a pulsão erótica. A pulsão libidinal dessas duas partes, né? E com isso o Freud não constrói uma justificativa. O Freud, na verdade, isso foi mal interpretado. Freud, na verdade, faz uma acusação ética para o estatuto do neurótico. Porque o neurótico deveria ser interrogado eticamente. É isso que o teu desejo quer sustentar? Esse inferno? Né? Mas a questão que a Caroline, a pergunta da Caroline é uma pergunta popular, né? Não um amor freudiano.
quem ama trai, ou seja, o fato de trair implica não amar, a ocasião não faz o ladrão, diz o velho ditado. Aí você sai para um encontro da turma do colégio, encontra aquela colega que fazia tempo que não via, e aí rola aquilo que não rolou, rola naquela noite, tá, fecha a porta, acabou, volta para casa, o amor segue. Isso é desamor? Isso é falta de respeito? Ou seja, como é amplo, né, o espectro de como é que se encaixam as coisas, quem é que define, como que se conceitua amor, como se conceitua traição. Por isso que eu disse, o flerte e o ir para a cama são duas condições extremas, né? Eu digo do início ao fim, mas o que é o amor? Então, É que eu acho que realmente é uma questão importante, né? Porque no momento em que tu tem amor por uma pessoa, mas tu não tem mais pulsão sexual na direção dela, mas em direção a uma outra pessoa, que, digamos, tu vai satisfazer essa pulsão sexual e depois tu não vai querer te encontrar. É aquela famosa coisa que às vezes tu escuta, não ligou no outro dia, sabe? Bom, quando tem a ligação no outro dia, tem um engancho. Por exemplo, no Werther do Shakespeare, tem uma cena privilegiada no qual Werther desce da carruagem e vê a Charlotte dando migalhas de pães para as crianças. Naquele momento, Werther está morto. Ele cai pelo olhar e não pode mais deixar de amar e desejar ela. Só que ele não pode aceder à realização da pulsão erótica dele, porque ela está prometida. E aí Werther vê que a vida não tem mais sentido e se suicida. Ele, a torcida do Corinthians, depois que ele foi publicado, né? Porque fez um estrago isso. E mostrou a natureza genuína desse fenômeno que é o amor. Né? Que ali está em crise desde o começo até o final. É impressionante. Só que disfarçadamente sempre. Bem como é a bolha, né? Como o colega falou, né? Galina. Numa sociedade, numa bolha que é dissimulada. Pessoal, é 8h22, É. a gente está se encaminhando para o final. Alguém quer fazer mais uma pergunta, alguma consideração final? alguém de nós ou alguém de fora do que está assistindo? Todos, geralzão. Ah, Carol, só uma coisa que eu esqueci de comentar contigo, quando tu disseste da Sofia, né, que achava que, de repente, eles teriam um relacionamento, tem um momento ali, né, antes deles irem para o hotel, que a Sofia pergunta para ele, né, o que você quer? É como se ela já tivesse a certeza de que ela também não queria mais do que um encontro apenas. Mas quem estava perdido era ele. E aí ele fala da questão de entrar no banheiro e ela diz para ele, você queria entrar e entrou. Pá. Perdidão, né? Janaína, você quer fazer alguma pergunta? Não, pergunta não, mas quero agradecer, tá? Foi, assim, fantástico. Eu tive que acompanhar com a câmera desligada, porque eu estava trabalhando, mas prestei atenção, foi sensacional. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Janaína. Obrigada. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Como me parece que ficaram questões aí abertas, e sempre vão ficar, né? A gente sabe. Como ficou em aberta a série, né? Por isso que eu estou protestando que não tem que ter temporada 2. A gente ficou com isso, né? Do que é traição, o que é amor, onde é que um entra no outro, e, enfim, né? Eu acho que a gente pode estar amadurecendo a ideia de fazer outros encontros, né? Assim,
enfim, talvez com outros, não a mesma série, talvez outra série, um filme, enfim, né? Mas para a gente seguir questionando, né? Essas questões, assim, né? Que são tão subjetivas, né? Tão difíceis de definir, né? E não que precise ter, né? Uma definição, mas Pois é, eu gostei muito, eu não sou de série, eu não gosto de série porque eu fico muito preso, né? Eu gosto de filme, né? Início, meio e fim, acabou, 2 horas, 3 horas, deu. Então, é muito difícil eu assistir a uma série, mas eu diria que essa é a segunda que eu mais gostei. A primeira foi o Gambito da Rainha, que eu me apaixonei. Bom, eu sou apaixonado por xadrez, então, aquela Inventando sim. Ana. Hã? Inventando Ana, muito interessante. Não, Inventando Ainda Ana. não assisti essa. essa eu não vi. Vou Essa eu não assistir também. Mas sobre o Fidelidade, do ponto de vista estético, do ponto de vista coerência, né, dos personagens, a música, a trilha sonora, eu achei uma série assim de bater palmas. Até tenho receio para a continuação, porque, em geral, Se né, depois perdem, né? de uma coisa bem sucedida, é difícil manter o ritmo, né, Uhum. sem cair no... Mas, enfim, eu recomendo, para quem não viu, vale a pena. E sigamos, né? Eu gostei, Caroline. Se seguir adiante, a gente pode, de repente, se reunir mais adiante para uma outra... Um outro bate-papo. Se um dia vocês forem fazer uma discussão sobre o Macbeth de Shakespeare no cinema, eu topo. Eu também. Porque eu conheço de cabo a rabo, sou um fã de Shakespeare, né? Não sou um especialista como meu amigo particular, o Leandro Carnal, foi meu colega de faculdade, né? Mas eu sou viciado nessa coisa, principalmente porque Shakespeare é o segundo mais importante autor para Freud, né? E é o que explica A Janaína ali para clínico, né? O que foi, Janaína? A Janaína te mostrou um O Karnal, livro ali. Faz de novo, Janaína. O Karnal, nós somos colegas na graduação, na Unicinos. Deu uma travadinha aqui. Ele fazia história, eu fazia Ela psicologia. estava te mostrando o livro do Ele é Karnal. sensacional. Esse livro Enquanto a dele. Janaína não retorna, eu coloquei ali, pessoal, o livro Não, ela Arte e retornou Literatura já. Feminina. Levou todo Eu mundo estava também. falando que o Karnal é sensacional, né? Ele nem precisa de propaganda. Mas você estava falando de Shakespeare, e esse é o que aprendi com Hamlet. É maravilhoso, maravilhoso. No final dos anos 90, de 1886 a 96, mais ou 97, eu ia pelo menos uma vez por semana para São Paulo. E os meus dois amigos, o Karnal e o Sérgio Byron, fizeram doutorado na USP com a Janice Teodora da Silva. Então a gente se encontrava. E todo ano o Karnal fazia, depois de ter feito o doutorado, no dia 23 de abril, um dia de Shakespeare. E numa vez eu pude ir, né? Mas numa das vezes o Karnal virou para mim, nós estávamos tomando vinho, ele disse, sabe que eu tenho mais raiva de ti, Petri? Daí eu disse, por o que, Karnal? É que tu nasceu no dia 23 de abril e eu não. Que é o dia do nascimento do Shakespeare. Daí eu vi, é a vida, cara, é a vida. O Petri... Mas eu adoro ele, sabe? Pois é, e sabe que eu estava lendo justamente um texto de uma colega, uma psicanalista, Camila Moraes, ela escreveu sobre a violência doméstica, né? E ela se apoia em Otelo, né? Que é uma questão também, né, de uma suposição de uma traição, né? E que ele acaba... É o Otelo, não? Travou de novo aqui para mim. Nós temos aqui o Dom Casmurro, né? Que é o Dom Casmurro, né? Que é um drama, nossa. O Primo Basílio. Primo Basílio também. E a música Bom, então assim, pessoal, a poeta do Rio de Janeiro, a
que ela tem com Amor, I Love You, com A Arnaldo Marisa Monte. Marisa Monte, que é uma deusa da literatura e poesia brasileira, Uhum, junto com o Deus, que é o Arnaldo Antunes. uhum. Bom, é isso aí. Desculpa. Bom, da minha parte, estamos encerrando. Eu agradeço o convite da Ana, agradeço vocês, a parceria da Caroline e do Petri, de vocês que participaram ouvindo, escutando. Enfim, foi muito legal. Obrigado pelo convite, Ana. Boa noite para Serginho, todos. fala dos teus livros aí, quer falar um pouquinho? Né, não, deixa para Não? lá. Não é o Então tema. tá. Bom, quem quiser ler, é O Cavaleiro do Tempo. São 4 volumes, né, Sérgio? E depois Rebeca, que é o que eu estou lendo agora. Ele é um livro independente do Cavaleiro do Tempo, né? É uma continuidade, mas também é independente, né? Pode ler sem ler os outros, né? Estou apaixonada. Uhum. Petri, quer falar sobre o teu curso, que falou conosco antes? Tem mais pessoas aqui que têm interesse pela psicanálise, Não, estudantes de psicologia, tudo? mas eu vou dar um curso pela Topos, que vai ser sobre a teoria do amor, que Lacan nunca chegou a completar, né? E, e as fórmulas quânticas da sexuação no seminário 20, na conferência Letra de uma Carta de Amor, né, ou de Amor, como alguns dizem, aonde ele vai falar sobre a questão do feminino e vou explicar como se operar com aquele esquema da lógica quântica da sexuação lá, né, entre o feminino e o masculino. Né? A tábua da sexuação? É. Tu pode pôr, Petri, ali no nosso grupo depois as datas e horários e enfim. Sim, nós estamos discutindo na Topos, né? Uhum, Provavelmente tá. não vai ser a semana que vem, vai demorar um pouquinho, né? Tá. Bom, tu vai Tá. divulgar também ali pela Trandoiton, né? Então aí todo Aham, mundo fica sabendo, mas manda pra gente. Pessoal, Marluce, Janaína, Thailise, Mariana, Simon, muito obrigada pela presença de vocês, por terem aceitado esse convite, né? Serginho, sem palavras para dizer como é gostoso estar aqui com você, né? Gente, quando eu tinha 3 aninhos, eu dizia que eu ia casar com ele, tá? Ou era menos, era 2, eu acho. E o Petri, muito obrigada mais uma vez. Nós já tínhamos uma experiência com o Petri, que nós conversamos aqui sobre o filme aquele Estou Pensando em Acabar com Tudo, né? Eu acho que deve ter sido no final de 2020, mais ou menos, que a gente fez. Agradeço a generosidade de vocês dois de terem aceitado o nosso convite. Obrigada, Carol, por ser essa parceira maravilhosa, hein? Que o nosso Arte e Literatura está indo, né? Eu botei até o link ali para o pessoal, se alguém quiser nos seguir no Instagram para ir acompanhando, tá? A Marluce colocou aqui, adorei, obrigada a todos. Então tá, pessoal. Beijo. Seguimos. Bom final de semana para todo mundo. Tá? Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.